Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréa Machado e está começando mais uma aula de matemática para vocês. E hoje, para iniciar a nossa aula, nós vamos estudar ângulos formados por um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Mas o que é que significa feixe de retas paralelas? Bom, quando duas ou mais retas estão no mesmo plano e elas são paralelas entre si, como é o caso aqui, ó, a reta R ela é paralela à reta S, a reta S é paralela à reta T, e claro, né, como consequência, a reta R também é paralela à reta T. Então, nós dizemos que essas três retas elas formam um feixe de retas paralelas, certo? Relembrando, retas paralelas são retas que não se cruzam, que possuem a mesma inclinação, certo? E quando a gente vai escrever num enunciado ou na resposta de uma questão, nós indicamos dessa forma retas paralelas. R é paralela a S e é paralela a T. Então, nós já sabemos o que significa feixe de retas paralelas. E o que significa transversal? Transversal vai ser a reta que atravessa o feixe de retas paralelas, como por exemplo essa reta vermelha que eu coloquei aqui, chamei ela de reta A. Ela é uma reta transversal a esse feixe de retas paralelas, tá certo? Então, sabendo disso, o foco da nossa aula hoje vai ser estudar os ângulos formados por um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, vamos primeiro entender o que são ângulos opostos pelo vértice. Para isso, vamos olhar para essa parte de cima, onde a gente tem esses quatro ângulos. Esses dois ângulos cor-de-rosa e esses dois ângulos azuis. Percebam que o ângulo A ele está de frente para o ângulo B, ele está oposto ao ângulo B. Eles dividem aqui o mesmo vértice e eles estão um na frente do outro, como se um fosse o reflexo do outro. Então, nesse caso aqui, nós dizemos que A e B são ângulos opostos pelo vértice. E todo ângulo que é oposto pelo vértice a outro, eles possuem a mesma medida. Então, nesse caso, o ângulo A, esse ângulo rosa aqui, ele é congruente, ou seja, ele tem a mesma medida que o ângulo B. E nós dizemos que eles são ângulos OPV, opostos pelo vértice. Do mesmo jeito, o ângulo C, que é esse ângulo azul aqui, e o ângulo D, eles também estão um de frente para o outro, dividindo o mesmo vértice, que é esse pontinho aqui no meio. Então, eles são ângulos opostos pelo vértice também e possuem a mesma medida, certo? Do mesmo jeito, esses dois ângulos vermelhos também são opostos pelo vértice e, consequentemente, possuem a mesma medida, e esses dois ângulos pintados de preto, certo? Agora, nós vamos entender o que são ângulos correspondentes, ângulos alternos e ângulos colaterais. Mas antes, eu gostaria que vocês entendessem que, quando eu me referi à região interna, eu estou falando da região que está dentro dessas duas retas, certo? Essa parte aqui que está entre as duas retas. Essa é a região interna. E quando eu me referi à região externa, eu estou me referindo à parte que está acima dessa reta R, certo? E abaixo dessa reta S. Então, novamente, região interna entre as duas retas. Região externa, o que está para fora dessas duas retas, R e S. Nós dizemos que dois ângulos são correspondentes quando eles estão, popularmente, né, eu posso falar, na mesma posição, como por exemplo aqui, o ângulo C e o ângulo G. Ou, de outra maneira, eu posso falar que dois ângulos são correspondentes quando eles estão em regiões diferentes. Por exemplo, o ângulo C ele está na região interna, o ângulo G está na região externa, mas eles estão do mesmo lado da transversal. A transversal é essa reta T, então a gente tem aqui o lado direito e o lado esquerdo. Percebam que os dois ângulos estão do mesmo lado, certo? Então, repetindo, ângulos correspondentes são ângulos que estão na mesma posição, ou seja, estão em regiões diferentes, mas do mesmo lado da transversal. São exemplos de ângulos correspondentes aqui
o ângulo C e o ângulo G, o ângulo A e o ângulo E. Pronto, já coloquei aqui. Agora, outros exemplos de ângulos correspondentes são o ângulo D, que é esse aqui de azul, e o ângulo H, ó, perceba que estão na mesma posição, os dois, ó, um na região interna, o outro na região externa e do mesmo lado da transversal. E outro exemplo seria o ângulo B e o ângulo F. Lembrando, pessoal, que quando eu me refiro a estarem em regiões diferentes e estarem do mesmo lado da transversal, eu estou levando em consideração as duas retas, R e S, certo? Porque, por exemplo, o ângulo B e o ângulo C, eles estão em regiões diferentes e eles estão do mesmo lado da transversal, mas os dois ângulos só estão sendo relacionados, vamos dizer assim, com a reta R e com a transversal. E a gente tem que envolver todas as retas, tá certo? E aí, para finalizar ângulos correspondentes, uma informação importante é que ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, a gente pode garantir aqui, ó, que o ângulo A e o ângulo E têm a mesma medida, o ângulo D e o ângulo H têm a mesma medida, B e F possuem a mesma medida, C e G também possuem a mesma medida. Agora, antes de a gente estudar ângulos alternos e ângulos colaterais, vamos entender o que significam ângulos internos e ângulos externos. Ângulos internos vão ser os ângulos que estão na região interna. Por exemplo, C, D, E e F são ângulos internos. Eles estão na região interna, entre as duas retas. Já os ângulos G, H, A e B, eles estão na região externa, então eles são ângulos externos, tá certo? Então, partindo disso, o que são ângulos alternos? Bom, como o próprio nome já diz, eles vão estar em lados alternados da nossa transversal, certo? Então, ângulos alternos internos, eles vão ser ângulos que estão em lados alternados da nossa transversal, por exemplo, o ângulo C e o ângulo E. Eles estão os dois na região interna e estão em lados diferentes da transversal, em lados alternados da nossa transversal. Então, C e E são exemplos de ângulos alternos internos. D e F também são exemplos de ângulos alternos internos. C e E, D e F. Do mesmo jeito, ângulos alternos externos. A diferença é que a gente agora vai olhar para a parte externa. Então, vamos aqui. Na parte externa, nós temos A e B, H e G. Então, quais são os ângulos que estão em lados alternados? O A está do lado esquerdo. O G está do lado direito. Então, A e G são ângulos alternos externos. B está do lado direito da transversal e H está do lado esquerdo. Então, eles também são alternos externos. B e H, certo? Então, recapitulando, ângulos alternos vão ser ângulos que vão estar na mesma região, mas em lados opostos da nossa transversal, tá certo? Quando eles estão na região interna, nós chamamos de alternos internos. Quando eles estão na região externa, alternos externos. Agora vamos para ângulos colaterais. Se os ângulos alternos eles estão em lados alternados da nossa transversal, os colaterais eles vão estar do mesmo lado. Vamos novamente olhar para os ângulos internos da nossa figura. Então, olha só. C e F estão na região interna e estão do mesmo lado da transversal, ó, que é o lado direito, esse lado de cá. Então, C e F são ângulos colaterais internos. D e E, por sua vez, também estão do mesmo lado da transversal e na mesma região, que é a região interna. Então, eles são colaterais internos. Já os colaterais externos, eles vão estar na região externa e do mesmo lado da transversal. Então, nós temos aqui, ó, na região externa, o A e o B, o G e o H. Então, vamos lá. B e G estão do mesmo lado.
A e H estão do mesmo lado também. E para encerrar essa parte do conteúdo, nós vimos que os ângulos correspondentes eles possuem a mesma medida. E os ângulos alternos, será que eles possuem a mesma medida? Sim, eles possuem a mesma medida também, logo eles são congruentes. Ah, mas como é que eu posso saber que esses ângulos são congruentes? Como é que a gente sabe que isso é verdadeiro? Bom, falando de uma maneira aqui bem informal, vocês poderiam perceber da seguinte maneira. Ó. Vamos dar uma olhada aqui no ângulo C e no ângulo E. Eles são alternos internos. Então, a gente sabe que C e G são correspondentes, logo eles têm a mesma medida, o C e o G. Só que o G tem a mesma medida que o E, porque eles são opostos pelo vértice. Então, C e G têm a mesma medida, C e E também vão ter a mesma medida, e eles são alternos internos, certo? Então, ângulos alternos possuem a mesma medida, são congruentes. E os ângulos colaterais? Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, no C e no F. Eles são colaterais, ó, eles estão do mesmo lado da transversal e estão na região interna, na mesma região. Então, olha só. C está aqui, F está aqui. F tem a mesma medida que H e C tem a mesma medida que E. Então, olhando para cá, ó, E e H juntos, eles formam 180 graus. Eles vão ser congruentes? Não, nem sempre, certo? Nós podemos garantir que eles sempre vão ser suplementares. E o que é que são ângulos suplementares? São ângulos que juntos a soma dá 180 graus. E com isso eu encerro a minha aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa aula foi apenas teórica, mas que a próxima será rica em exemplos sobre esse conteúdo que vimos hoje. Tchau, tchau e até a próxima!